bora lá, né? Tá gravando, OBS Studio, iniciar transmissão, modo estúdio, configurações, parar gravação, beleza. Isto foi. Parar gravação. Então tá gravando, vamos lá. Certinho. É isso. Não tá a tela toda. É só um minuto, eu tô ajustando aqui para ver se tá pegando a tela toda, mas acho que tá certo, né? Ó, parar a gravação e aí tá a tela toda, é isso mesmo. Show. Show, vamos lá. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na nossa última aula do nosso curso de estatística básica, tá bom? Foi uma jornada, acho que tranquila, o conteúdo também é tranquilo, né? Bem simples. E nós chegamos aqui na nossa última aula na data de 24/6/2025. E vocês vão fazer a prova no próximo dia, no próximo sábado, se eu não me engano. A prova de vocês é aqui, né? Dia 27. Dia 28. Isso. Dia 28 de junho, se eu não estiver errado, tá? Bom, sobre a prova. A prova é tranquila, vocês podem estudar no próprio material em PDF que foi produzido, tá? Não tem segredo nenhum. Estudem pelo material, são poucas páginas e é sucesso, tá? Deixa eu pôr aqui, apresentar a tela inteira. Tela cheia. Isso. Tela cheia, a minha tela. Isso. Guia do Chrome, janela, não. Tela cheia, a minha tela inteira. Compartilhar. Show. Você está apresentando. Mostrar minha tela assim mesmo. Parar a apresentação. Mostrar minha tela assim mesmo. Isso. Bom, vai dar um efeito cascata aí, mas é só nessa parte do vídeo. Vamos dar uma conferida aqui. Sobre a turma de vocês. Veja bem, tá aqui nosso módulo 4, dia 24/6, a nossa última aula. E realmente, dia 28/6 é a avaliação final de vocês, né? 28 de junho, que é sábado próximo. É isso aí. Então, a ideia dessa aula aqui é tirar as dúvidas. Se tiver algum aluno que vai ver síncrono junto comigo aqui participar da aula, eu posso tirar as dúvidas, fazer algum exercício solicitado. Mas eu percebo que como o conteúdo é simples, né, e estão ficando aulas gravadas aí bem detalhadas, imagino que não vai aparecer ninguém ou poucas pessoas se aparecer, né? A ideia dessa aula então é eu fazer um último atendimento antes da prova, que é o dia 28/6, tá? Repito, a prova, pega a apostila e estuda por ela. Estuda os exemplos resolvidos dela, o conteúdo por ela, faça os exercícios que tiver na apostila, que tá ótimo, vocês vão ir muito bem, tá? Então a gente, na aula passada eu já fiz um pouco de revisão. Eu vou fazer o seguinte, se não entrar ninguém e fizer alguma pergunta específica ou pedir algum exercício específico igual na aula passada, aí eu vou dar uma pequena revisão do resto do conteúdo, que eu já iniciei, né, semana passada, uma pequena revisão. Vamos lá então, né? Vamos abrir aí nossa apostilinha de estatística.
Tá aí, ó. Bom, eu parei exatamente aqui, né? Medidas de tendência central. Foi aí que eu parei. Veja que é uma apostila com 18 páginas só, é pequena para vocês estudarem. Foquem nos exemplos resolvidos e nos exercícios aí, tá? Então a gente vai ter umas medidas de tendência central, que o que significa isso? Que é caracterizar uma população pela amostra. E vai ter algumas medidas de tendência central, né? E a gente vai ter 3 tipos de medida. Média aritmética. Tá aqui, nossa primeira medida de tendência central é a média aritmética. O que consiste a média aritmética? Eu vou somar todos os resultados obtidos e vou dividir pela quantidade de pessoas que participaram de uma pesquisa. E eu vou encontrar um valor médio, tá? Abri isso aqui sem querer. Isso, não, era só para olhar. Achei que tinha entrado alguém aqui. A gente vai ficando com idade, vai começando a fazer bagunça. Não, tem uma janela só aberta. Só essa aqui. Isso. Beleza. Boa noite, Boa Sheila. noite. Tudo bem? Boa noite, tudo. E você? Tô joia, graças a Deus. Tem algum exercício que você gostaria de pedir específico? Ou alguma pergunta? Aí a aula de hoje, Sheila, se tiver algum exercício específico que você queira ou alguma pergunta, você pode me falar. Senão eu tô dando uma repassadinha assim nos tópicos de conteúdo, tá bom? Aí se tiver qualquer exercício específico que você queira, você pode abrir o microfone e falar assim, professor, eu quero tal exercício. Aí eu faço com você, tá? Então, igual eu comecei a falar, nós estamos falando aí das medidas de tendência central, né? Que são medidas que buscam caracterizar uma população através de uma amostra. A primeira medida de tendência central é a média aritmética, que a gente soma todos os resultados obtidos e divide pela quantidade de pessoas que participou da pesquisa. Então a gente encontra um valor médio, tá? Já o segundo é a mediana. O que consiste a mediana? É o valor médio das respostas. Como assim? A mediana, se a gente tiver várias respostas, a gente tem que primeiro colocar as respostas em ordem crescentes e pegar o ponto médio, que vai dividir. Tipo aqui, a gente tem 9 valores aqui, ó, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 e 10. São 9 valores. Esses números poderiam estar todos bagunçados. Quando fala em mediana, a primeira coisa é pôr em ordem crescente. Coloquei em ordem crescente, o valor da mediana vai ser o 8. Por quê? Porque ele é o ponto médio das respostas, o ponto médio do rol. Pega todas as respostas, coloca em ordem crescente e põe o ponto médio. Aqui, antes do 8, tem 4 números e depois do 8, 4 números. Então, o 8 é a mediana, o ponto médio, tá? Vocês podem organizar essas respostas em ordem crescente ou em ordem decrescente, tanto faz. Bom, eu prefiro organizar em ordem crescente. E aí surge uma pequena dúvida. Se a gente pegar uma quantidade pares de elementos, a gente não tem aí um único ponto médio, tá? Para achar a mediana. Então a mediana que consiste? A gente vai encontrar o ponto médio, o termo que está no meio certinho das respostas e ver quanto que ele vale. Esse é o valor da mediana. Mas aí observa o seguinte. Vamos falar, acho que essa pesquisa aqui é sobre idades de alguns alunos aí.
tá? Se a gente pegar isso aqui, ó, a gente vai observar que temos 4, 6, 10 termos. A gente não vai ter um único ponto médio, porque se eu pegar o 7, vão ficar 4 termos para um lado e 5 termos para o outro. Se eu pegar o 8, então vão ter 4 termos à direita e 5 termos à esquerda. Então, quando a gente fala em mediana, se a quantidade de termos for par, então a gente tem 2 pontos médios, tá? Então grava. Se a quantidade é ímpar, vai ser um ponto médio só, aí o valor dele é o valor da mediana. Se a quantidade for par, aí eu vou ter 2 pontos médios para achar o valor da mediana. Agora aqui, ó, peguei 2 pontos médios, o 7 e o 8. À esquerda ficaram 4 termos e à direita também ficaram mais 4 termos, tá? E quanto que vale a mediana? Então eu vou pegar esses 2 pontos médios, vou somar e vou dividir por 2. Então 7 mais 8, 15 dividido por 2, 7,5. Tá? Então a gente vai guardar isso sobre a mediana. Mediana é o valor do ponto médio do rol de respostas. Se for ímpar, é um valor só. Se for par, são 2 valores. Tá? E moda. A moda vai ser a resposta que mais aparece. Tá? Então, olha aqui. Nessa idade aqui dos alunos aí de uma escola, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8 e 9. O valor que mais aparece é o 7, então a moda vai ser o 7, tá? E guardem bem que nem sempre uma pesquisa vai ter uma moda ou só uma moda. Eu poderia, por exemplo, ter tido 3 6 aqui e 3 7, então teriam 2 modas. Ou poderia ser algum exemplo que não tem nenhuma moda, tá? Então, moda, o próprio nome já diz, é o que aparecer com maior frequência sobre as respostas, tá? Se a gente tiver uma pesquisa de intenção de voto para eleição de coordenador de curso, vamos falar assim, né? Aí a pessoa que tiver mais gente falando que pretende votar nela vai ser a moda. Aí se empatar, então tem 2 modas e assim por diante, né? E se todo mundo falar que não vai votar em nenhum dos candidatos, então não tem moda, é assim por diante. Vamos continuar aí. Aí, Sheila, eu estava falando no início da aula que a prova de vocês agora vai ser no dia 28, nesse próximo sábado, é a prova final de vocês, e que vocês podem estudar só a apostila em PDF, que são essas 18 páginas aqui, que faz os exercícios, exemplos resolvidos, tá ótimo, tá? Se der conta de trabalhar bem essa apostila, vocês irão muito bem na prova. Combinado, professor. Certo. Aí tem alguns exemplos que a gente já fez aqui de exercícios, tá? Sobre as medidas de tendência central. Eu vou dar um print nessa tabela aqui, que às vezes pode causar confusão quando aparece classes que são intervalos, né? Então, como a gente viu aí durante boa parte do curso, quando a gente fala classes, são possíveis respostas para as pesquisas, tá? Então, toda vez que falar em classes são o quê? As possíveis respostas para as pesquisas. No caso de idade, a idade de cada aluno, e assim por diante. Mas o que me chama a atenção aqui? Se sai uma tabela dessa num exercício, como que eu vou calcular a média aritmética? Beleza, professor, a média aritmética é só eu somar todos os valores. Mas olha só, aqui é a quantidade de cigarros consumidos diariamente. Essa classe aqui não é a resposta única, é um intervalo. Tem pesquisas
que a classe é um item único, tipo, qual carro a pessoa prefere? Da Volkswagen, da Chevrolet ou da Hyundai, que seja. É uma resposta única. E tem classes que são intervalos, que tem uma variação de respostas ali dentro. Igual essa aqui. Aqui quando a gente vê aqui, ó, cigarros consumidos diariamente, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40. Essas classes são intervalos. Aqui nessa classe, 150 pessoas estão dentro dessas classes, dentro dessa primeira classe, e assim por diante. O que eu quero dizer? Para a gente tomar cuidado quando aparecer tabela assim, que se a classe for um intervalo, como que eu vou calcular a média aritmética? Eu não sei quanto exatamente cada uma dessas 150 pessoas aqui consumiu. Sei que está entre 15 e 20. Eu não posso sair somando aleatório. Então o que eu faço? Toda vez que a classe for um intervalo, a gente pega o ponto médio, tá? Então eu vou pegar aqui o ponto médio de 15 até 20, que é 17,5, né? Como que eu faria isso aqui? É só somar o 15 com 20 dá 35. Divide por 2, 17,5. Ou é só observar, a classe está variando de 5 em 5, de 20 a 25, 25 a 30. Se ela varia de 5 em 5, o ponto médio é só somar 2,5. Então, de 20 até 25, o ponto médio é 22,5, tá? De 25 até 30, o ponto médio vai ser 27,5 e assim por diante. Então, toda vez que a classe for um intervalo, a gente tem que observar que a gente tem que pegar o ponto médio. Agora, se eu fosse fazer a média aritmética, que a gente já até fez esse exercício, então eu vou considerar que cada uma dessas 150 pessoas consumiu 17,5. Cada uma dessas 300 pessoas consumiu 22,5. Cada um dos 250 pessoas participantes aqui consumiu 27,5. Então, para fazer a média aritmética, eu ia achar o total de cigarros consumidos e dividir por 1.000, porque tem 1.000 participantes aqui, tá? Então, para eu achar o total de cigarros consumidos, seriam 150 vezes 17,5, 300 vezes 22,5, até chegar aqui no 100, o 100 ia ser vezes 37,5, tá? Ia somar todos esses resultados e dividir por 1.000. Então, lembre-se, apareceu uma tabela onde as classes são um intervalo, pega o ponto médio para calcular a média aritmética, tá? E aí tem uma outra consequência. Quando eu for falar de mediana e moda, não vai ter como eu descobrir qual que é o valor exato da mediana e da moda, tá? Porque eu não sei exatamente quanto cada pessoa consumiu. Eu só sei em qual classe que cada pessoa respondeu, tá? Então não teria como eu encontrar aí a mediana, porque eu ia ter que encontrar a pessoa que está no ponto médio. No caso aqui de 1.000 pessoas, a pessoa do ponto médio é 500 e 501, né? Par são dois termos. Então, se são 1.000, a posição da mediana é 500 e 501. Só que eu não sei a posição 500, quantos cigarros consumiu, e não sei exatamente a posição 501, quantos cigarros consumiu. Observa só. Bom, 150 com 300, 450. Então, na hora que eu somar 250 com 450, vai dar 700. Então, a posição 500, 501 está aqui, ó. Tá? Eu vou ter que a posição 500 e 501 estão aqui nessa classe. Mas eu não sei quanto que cada um deles consumiu. Se foi 25, 26, 27, 28 ou 29 cigarros. Eu sei que estão aqui. Então, como não tem como eu pegar precisamente o valor de cada um, não tem como eu falar o valor da mediana, tá? Então,
Guardem isso. Se for intervalo, tem que pegar o ponto médio para calcular a média aritmética. E se as classes forem intervalos, não vai ter como eu dar a resposta do valor da mediana e nem do valor da moda, tá? Vamos continuar aqui. Para cá, para a apostila. Beleza. Então, aí foram as medidas de tendência central, né, que a gente viu, fez alguns exercícios, quer dizer, eu acho que a gente fez quase todos, né? E aí a gente vai para medidas de dispersão. Beleza. O que acontece nas medidas de dispersão? Vamos dar um exemplozinho aqui. Medidas de dispersão, elas servem para dizer para a gente se as medidas de tendência central, se a média aritmética é um bom representante para a pesquisa ou não, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos falar que uma empresa tem 2 funcionários. Funcionário A, que ganha 2.000. E tem um funcionário B, esse funcionário B ganha 48.000. Beleza. Então, a nossa empresa aí tem 2 funcionários, o A e o B. O A ganha 2.000 e o B 48.000. Se a gente fizer a média aritmética, né, a gente sabe que vai dar média aritmética 2.000 mais 48.000, soma o salário de todo mundo e divide pela quantidade de pessoas, que são 2. Então vai dar 50.000 dividido por 2.000, 25.000. Então a média aritmética dos salários dos funcionários dessa empresa é 25.000. Só que não é bem representativo esse valor. Porque olha só, esse camarada aqui ganha 2.000. Olha o tanto que ele está distante dos 25.000. Tá? Então as medidas de dispersão, elas servem para falar o seguinte: os resultados estão próximos da média? Sim. Não. Não estão? Beleza. Então, quando a gente calcula uma medida de dispersão, a gente vai analisar se os resultados estão próximos da média ou se estão longe. Se os resultados estão longe da média, então a média aritmética não é um bom representante para aquela pesquisa, tá? E funciona da seguinte maneira: quanto mais próximo de zero os resultados das medidas de dispersão, mais significativo é a média aritmética. E quanto maior o resultado, ou seja, mais longe de zero, então quer dizer que a média aritmética não representa bem aquela pesquisa que foi feita, tá? Em que consiste? A gente vai ter 3 tipos de medidas de dispersão, né? Vamos ver elas lá. Eu vou ter o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Tá? Vamos usar o nosso exemplozinho aí. O desvio médio. O que consiste o desvio médio? DM. O desvio médio eu faço o seguinte, ele é em módulo, tá? Chegou alguma notificação aqui para mim, deixa eu ver o que foi. Como não tem mais ninguém nessa chamada, ela terminará em menos de 2 minutos. Quer continuar nela? Sim. Vamos lá. Então, o desvio médio consiste no seguinte: eu vou pegar o resultado que eu tive na pesquisa e vou subtrair da média aritmética. Então, ó, o candidato, o funcionário A, recebe 2.000. E aí eu vou subtrair a média aritmética, que é 25.000, né? E aí eu pego o próximo item, que é o B. Então eu pego
que eu tive de resposta para pesquisa e tiro a média aritmética. E vou dividir pela quantidade de pessoas. Ou seja, eu estou calculando a distância do que aconteceu para a média. A distância do que aconteceu para a média. E vou dividir pela quantidade de pessoas. Então, eu estou calculando o afastamento médio da média aritmética. Tá? Então, se eu tivesse aqui o desvio médio... e por que é em módulo? Em módulo porque eu estou calculando a distância do que aconteceu para a média. E a distância é positiva. Então, 2 menos 25 mil vai dar menos 23 mil. Positivo, sai positivo porque está em módulo 23 mil. 48 menos 25 mil vão dar 13 mil. Sai do módulo positivo. E aí a gente soma e divide por 2. Isso. 23 mil mais 13 mil vão dar 36 mil. Dividido por 2 dá 18 mil. O que está me representando essa resposta? Cada resultado está, em média, 18 mil distante da média aritmética. Ou seja, está me mostrando que o número é muito alto. O desvio médio deu muito alto. E aí, por isso, o desvio médio não é uma boa ferramenta. A média aritmética não é uma boa ferramenta. E aí a gente vai ter outras duas ferramentas, tá? Que são elas. A variância e o desvio padrão. Tá? Como que funciona? É bem simples, é bem parecido. Tá? Eu já vou até dar um print aqui que nós vamos aproveitar essa escrita aqui. A variância, né? Variância. A variância segue a mesma lógica do desvio médio. Só que aqui na variância, em vez da gente usar o módulo, a gente põe entre parênteses e eleva ao quadrado. Tá? Em vez de usar o módulo, a gente coloca entre parênteses e eleva ao quadrado. Então, a variância é igualzinho ao desvio médio. É a distância do que aconteceu até a média e eleva ao quadrado. A distância do que aconteceu até a média e eleva ao quadrado. O quadrado é para garantir que o resultado vai ficar positivo. Tá? E aí a gente vai obter o resultado dessa mesma maneira. E aí, por último, a gente tem o desvio padrão. O desvio padrão que é representado pela letra S. E o desvio padrão, ele nada mais é do que pegar a própria variância e tirar a raiz quadrada dela. Tá? Quando a gente repara isso aqui, o desvio padrão, o S, é a mesma coisa da variância, só que a gente tira a raiz quadrada de tudo, tá? Porque quando a gente eleva ao quadrado, a gente está elevando ao quadrado a unidade de medida e o resultado vai ficar muito grande. Então, eleva ao quadrado para garantir que vai ficar positivo e depois tira a raiz quadrada para o resultado ser mais proporcional ao que se passa. A raiz quadrada é só da parte de cima aqui, tá? Da parte de baixo aqui, não. Beleza? Vamos voltar lá. Acho que fiquei sozinho mesmo. Então, na aula passada a gente já tinha iniciado, né, esse processo de revisão. Agora eu estou terminando ele. Então, aí a gente teve o desvio médio. É igualzinho que eu falei. Tivemos aí a variância, que substitui o módulo por parênteses e eleva ao quadrado. E agora a gente teve, por último,
o desvio padrão, que a gente pega o desvio padrão, a variância e tira a raiz quadrada dela. Tá? Quer dizer, a raiz quadrada é de tudo, tá? Igual eu falei aqui, ó. A raiz quadrada é da parte de cima e de baixo, tá? A raiz quadrada é de tudo mesmo. Porque aí tá aqui, né? Desvio padrão é igual a raiz quadrada do resultado da variância. E aí eu já tinha falado com vocês o seguinte. A média de aritmética, ou desvio médio, vai dar sempre o menor valor. A variância vai dar sempre o maior valor e uma diferença boa com relação ao desvio médio. E já o desvio padrão, ele vai dar o valor intermediário. Ele vai estar próximo do desvio médio, mas esse é maior que ele. Ó, o desvio padrão aqui deu 3,5 e o desvio médio deu 2,6, mas está próximo, né? Aí a gente vai, né? Tem aqui alguns exemplos resolvidos. Desvio padrão, certo? Tem alguns exemplos resolvidos que a gente já fez. E os exercícios aqui que a gente também já fez praticamente todos, certo? Vamos lá. E aí é o de cá. Bom, pessoal, é isso, né? Eu tinha iniciado semana passada a revisão do conteúdo, terminei a revisão do conteúdo hoje. Como não tem ninguém presente na aula síncrona para fazer pergunta, tirar dúvida ou pedir algum exercício, então a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Bons estudos, estudem, tá? Façam uma ótima prova e vai todo mundo passar, né? Vamos ter fé no trabalho aí, tá bom? Tudo de bom para vocês, ótima prova.